Olá, pessoal. Tô aqui para gravar uma série de vídeos para vocês muito legais que eu planejei. Tô usando esse fundo virtual aqui, mas assim que eu tiver um cenário mais legal, eu prometo voltar a gravar normalmente com vocês, ok? Hoje a gente vai falar. Eu fico olhando aqui para baixo porque as minhas anotações ficam um pouco aqui abaixo e a câmera fica aqui. Então, se eu estiver olhando para cá, é porque eu tô dando uma olhada nas anotações. E hoje a gente vai falar no seguinte tema: do porquê você sente que carrega a sua família nas costas. Às vezes você nem carrega de fato a sua família nas costas, mas você sente que você tem ali uma pressão, um compromisso com essa família, como se você não pudesse avançar e se desvincular da sua família, como se para você avançar na vida você tivesse devendo ou você tivesse algum tipo de compromisso. Tá, então, vamos imaginar o seguinte cenário. Se você já se pegou exausta com a sensação de que se você não resolver tudo, ninguém mais vai resolver, como se só você fosse capaz de resolver, como se você fosse a única pessoa emocionalmente responsável pela sua família, como se ninguém mais fosse qualificado para fazer o que você faz. Eu sei exatamente como é carregar esse peso. E por mais que isso pareça racional, isso não tem nada de racional. É um padrão inconsciente que a gente carrega e hoje eu vou te ajudar a entender por que que isso acontece. Então você vai poder finalmente colocar todo esse peso no chão, tirar isso de você e poder analisar. Que isso não é sobre ter culpa, não é sobre você estar empacado na vida, isso não tem nada a ver com sentir culpa, mas é sua responsabilidade identificar isso, aprender sobre isso e escolher se libertar disso. Então, a gente vai falar aqui um pouco sobre esse tema para que você possa fazer sua escolha de ser livre, né? Ser livre desse peso. Então, eu vou contar um pouquinho da minha história, não vou me aprofundar muito, mas é só para você entender como encaixar isso na sua própria vida. Né? Então, eu comecei a descobrir isso bem antes de eu ser terapeuta. Eu só não tinha consciência, né? Eu vivia tentando entender a vida, eu vivia tentando compreender as coisas, me sentia perdida. Eu carregava um peso emocional enorme que muitas vezes não era meu. Eu achava que eu era forte, que eu tinha que resolver tudo sozinha. Eu achava que eu tinha que ser do bem, que eu tinha que salvar todo mundo. Eu achava que se eu não cuidasse, ninguém cuidaria. Então, as pessoas talvez elas nem saibam do que eu sentia, do que eu imaginava. E o pior, eu sentia culpa só de imaginar colocar esse peso no chão, só de pensar assim: ah, deixa fulano, deixa todo mundo se virar, deixa todo mundo cuidar da própria vida. Eu sentia culpa só de pensar nisso. Porque, pra mim, antes eu tinha muita culpa de tudo que deu errado pra cada pessoa, entende? É como se, depois de mim, tudo que deu errado é minha culpa, sabe? Ah, depois de mim, depois que eu agi na vida das pessoas, tudo que deu errado, eu tenho responsabilidade de ajudar a consertar. Então, eu tinha muitas culpas que hoje, se eu olhar hoje, depois de tanta terapia, depois de tanta caminhada, isso não faz o mínimo sentido, certo? E tipo, você pode estar em um ambiente da sua jornada onde isso também não faça sentido pra você. Mas continua aqui no vídeo que você vai ver que tem uma virada de chave aqui. Onde que isso começou? Se eu parar pra pensar assim, nossa, onde é que essa culpa, esse negócio, essa responsabilidade pelo outro, essa síndrome da salvadora, onde que isso começou na minha vida? É, eu não sei dizer assim um dia específico, um momento específico, mas eu sei que foi lá atrás, na infância. E você também vai poder analisar isso na sua própria vida, lá naquele lugar onde você aprende que você precisa ser responsável, onde você aprende que você tem que ser boazinha, onde você aprende que tem que ser a filha forte, a que não dá trabalho, onde você aprende que você não pode aumentar o caos, você tem que resolver o caos. Sem perceber, essa estrutura emocional que não te permite sentir o que tem que sentir no momento exato, ela vai fazendo você colocar na sua mochila da vida as coisas que você não pode sentir. Então, se você não pode ser o caos, você tem que resolver. Então, aquele caos que tá dentro de você, você vai só guardando. Uma hora isso vai vir à tona para ser resolvido.
Então é como se já carregasse toda a história de uma família inteira nas costas, só que dentro da minha cabeça. Hoje, se eu conversar com qualquer pessoa da minha família, as pessoas vão falar assim, gente, mas ninguém fez nada para que você carregasse essa história. Óbvio que ninguém fez. Essa história, ela é criada dentro da nossa própria mente. É quando você acha que se você não for a filha responsável, a forte, a que não dá trabalho, a que resolve o caos, você não vai ser amada, não vai ser acolhida, não vai ser merecedora de carinho, amor, afeto. É você que faz essa análise e é você que decide o comportamento que você vai ter. Por isso que tem filhos e filhas criados pelos mesmos pais, as mesmas mães têm comportamentos totalmente diferentes. Por quê? Porque eles decidiram acreditar em coisas diferentes um do outro, né? Então, esse peso todo me destruiu por muito tempo, por dentro, até eu começar a tratar todas essas memórias, até eu começar a entender como que o inconsciente funciona, até eu começar a entender como cada memória é, funciona e ela age no nosso dia a dia. Cada memória que fica viva ali pulsando, como que ela tem o seu jeito de agir no nosso dia a dia, mesmo que a gente não esteja vivendo a mesma situação. Mas se a gente sentir o mesmo sentimento, isso é despertado novamente, e novamente, e novamente. E essas memórias vão ficando cada vez mais fortes, pedindo resolução. Aproveitando, eu vou contar para vocês também um pouquinho da história de uma cliente para que você possa identificar também e entender, que não é só quando você tem uma interpretação. Às vezes o outro também contribui. Não foi o meu caso. O meu caso foi eu fui interpretando a vida e fazendo escolhas que me colocaram nesse lugar. No caso dessa cliente aqui, que eu não vou citar nomes, mantendo o sigilo, é, foi a vida que foi acontecendo, as coisas da vida foram acontecendo e ela foi ficando nesse lugar também. Então, essa cliente em específico, ela vivia exatamente aquela relação onde ela se espelhava na mãe, né? Porém, a mãe dela era, eu vou usar essa palavra, mas eu não sei se é adequada, né? Porque eu só tive atendimento com ela, não tive com a mãe. Então, segundo tudo que a gente já tratou, o comportamento da mãe era altamente narcisista. Era uma relação de morde-a-sopra, eu te quero perto de mim, mas se você vier demais, eu não vou fazer nada pra te agradar, eu não vou fazer nada pra você. Eu só te quero perto de mim pra eu ter o benefício da sua companhia perto de mim. Se você precisar de mim, aí ou você vai ter que falar, ou se humilhar, ou pedir. E mesmo assim, eu nem sei se eu vou te dar o que você quer. Eu vou te dar o que eu acho que você quer. É, a atenção sempre negada, afeto sempre negado, validação sempre negada. Então, essa cliente, ela cresceu buscando muita validação. Ela sempre teve que fazer demais para ser notada, para ser percebida. Era um nível de autossabotagem tão alto que ela desenvolveu por essa dinâmica que não adiantava o mundo falar que estava bom, porque ela esperava a validação de alguém que nunca ia dar, né? Então, os sinais mais fortes, ela se sentia responsável pelo bem-estar emocional da mãe. Então, se a mãe dela estivesse triste, o mundo dela não prestava, não estava bom. Ela se sentia responsável pela casa, casa da mãe, mesmo ela já morando em outro lugar, ela achava que a mãe dela merecia mais e tal. E ela se sentia responsável por ser uma filha perfeita. Ser uma filha perfeita, segundo essa dinâmica delas, teria que ser a filha criada pra fazer de tudo pela mãe. Tipo, abandonar a própria vida e viver em prol daquela outra pessoa. E por carregar tudo isso. Aí veio, né, a autossabotagem na vida adulta, começou a se boicotar demais. Então ela se endividava, ela fugia do dinheiro, ela pedia demissão sempre que ela sentia muito desconforto no trabalho, ela se diminuía, ela fazia de tudo para caber só onde ela achava que a mãe dela estava colocando ela, né? Tudo isso para manter esse amor que ela achava que existia, mas no fundo, depois de muita terapia,
ela entendeu que o amor que ela imaginava, ele não vinha. Esse amor do jeito que ela imaginava, ele não vinha. E do jeito que vinha, ela não conseguia ver que era amor, né? Então ela carregava como se fosse a família inteira na mente pra fazer essa mãe feliz, porque lá no inconsciente dela, ela já achava que ela não, se ela fosse suficiente pra mãe, essa mãe finalmente ia olhar pra ela, prestar atenção nela, a vida dela ia ser diferente, porque ela ia ter a atenção da pessoa que ela queria, né? Então, a gente olhando uma história assim, a gente fica pensando, gente, mas será que essa pessoa não tá vendo que isso não vai dar certo? Não tá vendo que não é assim e tal? A gente não vê. Até porque é o nosso inconsciente que tá mandando ali todo o impulso para que você se sinta daquele jeito. Porque existe uma memória não resolvida, existe um como é que pode lá dentro da sua memória, dentro da sua mente. E enquanto esse como é que pode não for resolvido, sempre vão acontecer coisas pequenas, grandes, médias, para ativar esse como é que pode, para que ele venha à tona, para que você possa resolver. Né? Sabe quando tudo isso começou a mudar para essa cliente? Quando a gente fez uma sessão de devolver o poder pessoal para cada um dos integrantes da família dela, porque ela tinha esse tipo de dependência emocional que a gente adquire de uma única pessoa, que não é voltada assim, tipo, nossa, a vida de todo mundo virou um caos porque eu cheguei. Isso você vê o defeito em você, né? Quando você acha assim, eu sou responsável por fazer aquela pessoa feliz. Quando é por uma pessoa só, é como se todos os outros não tivessem poder de nada. No primeiro caso, é como se todo mundo tivesse poder e você não. E no segundo caso, é como se ninguém tivesse poder, só aquela pessoa que você quer agradar. Ou seja, em ambos os casos, o poder pessoal ele tá sendo descartado, né? O próprio poder pessoal de quem tá passando por isso. Então, quando a gente fez uma sessão para devolver o poder pessoal de cada um, ela entendeu que ela não precisava carregar ninguém, cada um era responsável por si mesmo. E assim, cada pessoa é responsável pela própria energia. Se essa mãe conseguia drenar a energia dela de tal forma, esse foi o momento dela entender que existiam pessoas na mesma dinâmica que ela, mas que não se permitiam ser drenados a tal ponto como ela estava sendo. Ou seja, cada um é responsável por si. E por tantos anos ela achando que era responsável pela felicidade da mãe, ela deixou a energia ir assim, ó. Energia, dinheiro, tudo, né? Porque era tudo em prol de colocar energia para aquele objetivo que ela tinha, que era fazer a mãe feliz, satisfazer a mãe, né? Então, depois dessa sessão ali, ela começou a viver a vida dela. A gente fez esse resgate de poder pessoal e depois fizemos um reajuste no grande sonho de vida. Aí ela pôde olhar para si mesma, sonhar o que ela queria realmente, pensar sobre, caramba, o que que eu realmente quero para mim? Pensar sobre a própria vida. Como vai ser fazer isso por mim, sem querer agradar ninguém? Como vai ser porque era algo que era impossível de ser pensado. Até móveis ou alguma coisa para ela mesma, ela pensava: será que minha mãe vai achar disso? Isso inconscientemente, gente. Não é que a pessoa fica fazendo isso sabendo o que está fazendo. Então, imagine como é cansativo a mente de alguém que está sempre preocupado em carregar o outro, em achar que, sabe, ou que ela não é suficiente, igual no meu caso, ou que tudo que todos fazem não é suficiente para agradar aquele que merece ser agradado, sabe? Então, ela passou a ter sonhos próprios, guardar dinheiro, cuidar da própria casa, fazer a própria comida, cuidar da própria roupa, se ver como alguém que merece o melhor feito por si mesma. Isso é o mais incrível. Então, é isso que acontece com muita gente. Muita gente vive não só com essas duas situações que eu citei, mas com muitas outras, né? Inclusive, eu vou colocar aqui na descrição um e-mail para você que quiser compartilhar o seu caso. Eu vou fazer um vídeo respondendo a sua história e te dizendo como resolver.
Alguns vídeos eu vou trazer algumas técnicas, igual esse aqui vai ter uma técnica no final. Outros eu vou passar protocolo de radiestesia terapêutica, já com tudo que você precisa fazer, né? Então, vai aguardando, vai aguardando que você vai entender. E se você quiser mandar a sua história, pode colocar no e-mail, sempre no sigilo. Beleza? Então, vamos lá. Explicação técnica de por que tudo isso acontece. Eu vou explicar aqui de uma forma simples, porque a gente tem essa mania de querer carregar os outros nas costas, emocionalmente falando. Então, existem três razões principais para a gente fazer isso. A primeira é uma memória de responsabilidade precoce. Tanto no meu caso quanto no caso dessa cliente que eu citei, nós somos a filha mais velha, né, dos casais de pai e mãe da gente. Então, quando uma criança assume papel de adulto, o seu corpo, a sua memória, registra que se eu não resolver, ninguém vai resolver. Porque eu sou responsável nessa situação. Então, desde criança, você cria essa memória para desenvolver o padrão de querer controlar tudo, de querer salvar todo mundo, de se sobrecarregar, de criar uma culpa automática. E isso não é personalidade, isso é um registro emocional. Então, isso muitas vezes pode ser bom até certo ponto, mas quando isso ultrapassa, muita coisa te impede de viver, de realizar os teus sonhos, você vê que isso já está sendo um padrão adoecido, onde você não está conseguindo sair daquilo. Você não está controlando, salvando e criando tudo isso de forma intencional. Você está respondendo um padrão automático, né? A segunda razão é padrão de amor condicionado. É quando provavelmente a criança cresceu aprendendo que o amor só existe quando você ajuda, o amor só existe quando você se sacrifica, quando você é forte, quando você não dá trabalho. Ai, a mamãe ama quando o menino não dá trabalho. Ai, a mamãe ama quando você resolve as coisas pra mim. Ai, a mamãe ama quando você cuida dos seus irmãos. Isso é condicional amor, ou seja, a criança só vai ser amada se tiver contribuindo da maneira que ela está sendo condicionada. Então, o cérebro vai associar que se eu parar de fazer tal coisa, então eu vou perder o amor. Isso vai criar ansiedade constante. Isso é que dispara. Toda vez que você tá fora desse condicionamento, você vai tender a ficar ansioso, porque você vai sentir que está perdendo o amor, mesmo que você não esteja. Isso é um padrão que vai estar correndo de forma automática. E a terceira razão é uma memória de dor que ainda está ativa no corpo. Essa aqui ela é mais profunda, e para explicar melhor, é como se existisse uma memória de, por exemplo, de pai ausente, de mãe narcisista, que foi o exemplo, um ambiente imprevisível de muita briga, onde você tá bem, do nada começa a explodir as coisas. Um ambiente emocionalmente instável, onde você não se sente seguro, isso aqui na infância, tá? Então o cérebro vai entrar em estado de alerta permanente. E isso significa que, nossa, eu preciso controlar tudo porque eu não posso confiar no mundo. Então o seu corpo, ele entra em alerta constante e cria um registro nas suas células mesmo. Isso ocorre muito para quem tem ansiedade generalizada, a pessoa já não, sabe, não consegue relaxar mesmo. Então, a terapia tradicional, ela vai explicar isso pela nossa mente. Mas, se você for olhar no corpo, a memória vai estar lá também no seu corpo, né? No peito, no estômago, no chakra do plexo solar, naquela respiração mais curtinha, você vai sentir peso nas costas. Enquanto essa memória estiver ativa, você vai achar que é sua obrigação carregar tudo e todos, e que se as coisas não estiverem no seu controle, não vai estar tudo bem. Você vai estar em alerta o tempo inteiro. É, Agora a gente vai falar sobre como fazer a libertação desse peso, de como a gente pode deixar de lado o carregamento desse peso e dar oportunidade para viver algo diferente, né? Então aqui nós vamos ter um pouco de clareza terapêutica, nada muito técnico. Então quero te mostrar aqui como que começa o processo de tirar esse peso de você, de largar isso. E a primeira coisa
é ter consciência. Ah, Dalila, mas eu não acho que eu carrego o peso de ninguém. Ah, Dalila, mas eu não acho que tal coisa. Se você olha para a vida que você deseja, que você ainda não está indo rumo a ela, não está próximo, não está avançando, ou que você travou, ou que você avançou até certo ponto e não consegue sair disso, então você está carregando alguma coisa que não é sua. Então, achar que não vai mudar nada se você estiver carregando o peso de outras pessoas. Peso de outras pessoas, não, de memórias que não deveriam estar ativas, né? Que consequentemente são causadas por outras pessoas. É, a parte 2 aqui é a devolução simbólica. Você vai devolver inconscientemente o que não te pertence. E com isso, o seu corpo relaxa. Os seus ombros voltam à postura, a respiração volta à normal. Você volta para o momento presente. Ah, como é que eu faço para devolver inconscientemente o que não é meu? Toda vez que você se deparar com um sonho que você não consegue realizar, um projeto que você não consegue avançar, muita procrastinação, ali tem alguma coisa. Por que que você não consegue simplesmente ir lá e fazer aquilo? Dalila, como é que eu faço para descobrir o que é que tá me travando? Você vai simplesmente pensar assim, olha, vai fechar seus olhos, respirar, fechar os olhos e vai pedir para o seu inconsciente, me conecte com a primeira vez que eu senti isso que me impede de realizar essa tarefa. Antes, você vai primeiro se imaginar fazendo aquilo. Vamos supor, ah, eu tenho que gravar vídeos hoje para as meninas da mentoria e eu não tô conseguindo. O que que tá me travando? Eu vou imaginar. Eu gravando o vídeo, eu editando o vídeo, eu postando para elas. O que que eu tô sentindo? Ah, eu tô sentindo um pouco de agonia, um pouco de ranço, eu não quero fazer esse vídeo. Ah, eu não sei, essa agonia. Tá, eu dei um nome pra isso, né, que eu tô sentindo. Beleza. Agora eu vou inconsciente. Qual foi a primeira vez que eu senti essa mesma agonia? Eu quero esse mesmo sentimento. Essa mesma coisa que eu tô sentindo aqui nessa região. Me leve para a primeira vez que eu senti isso. E aí você vai fazer uma contagem de 10 a 1, 10, 9, 8. Vai se permitir imaginar qual foi a primeira vez. Aqui eu não tô dizendo pra você saber qual foi a primeira vez, não. Tô falando pra você imaginar. Aí você vai se perguntar, onde é que você tá, se é dia ou noite. Eu não tô falando pra você saber. Sempre quando você for falar com o seu inconsciente, você vai usar uma linguagem leve e simbólica. Porque se o seu intuito é resolver, não importa se o que a sua imaginação vai te trazer foi algo real, imaginário, sem invenção, se não é, não importa. O importante é resolver. Se vai te conectar com o sentimento, é isso que a gente quer. Ah, Dalila, mas aí eu contei 10, 9, 8 até um. E esse negócio foi ficando grande, grande, e eu perguntei pra mim onde é que eu tô, quantos anos eu tenho. Aí parece que eu tenho 5 anos de idade e parece que eu tô no meio do oceano, eu tô me sentindo sufocada, esse negócio que tá, tô com medo de morrer. É como se eu tivesse com medo de morrer afogada. É como se, parece que. É verdade que você tava lá com 5 anos de idade no meio do oceano? Eu não sei. Se você souber que é verdade ou não, você vai poder se responder. Mas a sensação, o sentimento que você tem é como se você tivesse largada no meio do oceano sem conseguir nadar ou respirar direito e com agonia muito grande aqui. Eu quero só resolver essa agonia muito grande aqui. Não interessa a cena. Não interessa se tem uma casa pegando fogo, eu tô tentando sair daqui de dentro, tô sentindo que eu não tô respirando direito, tá me dando agonia aqui. Entendeu? Como você vai se explicar isso? Não me interessa muito. Isso se chama terapia simbólica do inconsciente. Você vai usar o simbolismo que a sua mente te entregar para resolver, tá? Então, quando você descobrir qual é essa imagem que você tem, você vai quebrar o papel emocional. Por exemplo, eu não quis gravar vídeos porque tô com agonia aqui, não sei, tô com ranço, não quero. O que que o resultado da gravação de vídeos vai me trazer? Ah, eu vou avançar no meu trabalho, eu vou fazer, cumprir comprometido com as minhas
com as minhas mentoradas, vai fazer eu avançar, né? Vai trazer todos os resultados que eu almejo que eu ainda não consigo. Mas durante anos, você tem que se lembrar o quê? Que você foi a que tem que ser forte, a que tem que ser mediadora, confiável, responsável, emocionalmente estável. Então, se o resultado de fazer o seu vídeo, de fazer isso que você está procrastinando, for te colocar igual você era antes, o seu corpo vai rejeitar. Entende? Então, a partir do momento que você descobriu, esse sentimento aqui tá me conectando com um dia que eu tava largada no meio do oceano, não sabia como voltar e tá me dando essa agonia. Mas eu não quero me sentir a forte, a mediadora, a cuidadora, a responsável, porque quem tá morrendo aqui no meio desse oceano sou eu. Como que eu faço pra me salvar? Como que eu faço pra me cuidar? Como que eu faço pra perceber que eu não morri aos 5 anos? Entende? É isso que você tem que oferecer para a sua versão anterior. Uma explicação. Na terapia você precisa quebrar esse papel de responsável, de emocionalmente estável, de mulher forte, de cuidadora, de mediadora. Por mais que, se você conseguir postar seus vídeos, avançar, ir adiante com a sua mentoria, você vai ser tudo isso? Vai. Mas não vai te ativar procrastinação e você não vai deixar de fazer nada, porque fazer essas coisas não te dói mais, não precisará doer mais, entende? Então, a partir do momento em que você quebra esse papel emocional de ser a salvadora, responsável, e você dá pra você mesma aquela explicação, aquela. É uma explicação, porque isso vai evoluir a sua consciência de antes, né? A sua consciência de 5 anos precisa saber que ficou tudo bem. A sua consciência de antes precisa saber que você conseguiu avançar, que você conseguiu passar daquele dia, que você conseguiu sobreviver. O que o seu cérebro quer saber é se você conseguiu sobreviver e se você foi amada. Então, se você conseguiu sobreviver e foi amada, não interessa. Aquela dor, ela some, ela desaparece. O quarto passo é você vai construir uma nova vida. Como é que você vai fazer isso? Quando você conseguir tirar esse peso, vamos lá, nessa mesma memória onde você está jogado lá no meio do oceano com 5 anos de idade. Então, essa memória, no meu caso, ela nunca existiu. Pelo menos eu não sei se existiu, se eu tive algum episódio de afogamento, nem nada disso. Mas o que eu imagino quando eu penso nessa dor aqui, nesse desconforto, nesse ranço, por exemplo, eu tô lá no meio do oceano, tendo muito mais coisas para me preocupar do que gravar vídeos, por exemplo, como salvar a minha própria vida porque eu sei nadar, mas não sei nadar tão bem assim. E a minha adulta lá tá querendo gravar vídeo, sendo que eu tô até hoje presa nesse negócio aqui. Então, como eu ativei algo simbólico para acessar isso, eu vou ativar algo simbólico para resolver isso. E aí, eu vou chamar a minha versão adulta para intermediar. Porque o que que a gente vai fazer aqui? É dizer para essa criança que existe uma adulta no controle da situação. E que ela não precisa mais ficar controlando o sentimento da adulta no momento da adulta gravar o vídeo. Então é como se tivesse essa cena aqui num quadradinho. A Dalila criança se afogando. Eu nem sinto o afogamento, tá? É como se eu tivesse jogada no meio do oceano e essa adulta aqui procrastinando a gravação de vídeos. Essa adulta vai aparecer nessa cena e vai falar como é que pode os pais dessa criança não estar do lado dessa criança? Como é que pode deixar a menina aqui sozinha? Como é que pode vocês não se preocuparem que ela vai se afogar? Como é que pode vocês não fazerem o mínimo de pais, que é dar segurança, estrutura, proteger a vida, entendeu? Essa adulta aqui vai falar nessa cena o que mais indignou ela, porque essa criança, ela só sente dor porque ela se sentiu negligenciada em algum momento. E essa sentimento de negligência pode ser muito bem com, não me protegeram, não cuidaram de mim, me deixaram sozinha, né? Pode ser essas coisas. Essa adulta que vai colocar pra fora tudo que carregou durante todos esses anos até essa idade,
sobre essa memória, que não interessa se existiu ou não, mas como é que pode, deve ter algum como é que pode entalado aí dentro para poder sair, né? Obviamente. E aí, depois que você fizer isso, você vai falar para sua criança. Agora, você falou com geral da memória. Você falou, e aí, gente, como é que pode? Ninguém vai salvar, ninguém vai fazer nada? Como é que pode essa criança estar sozinha? Como é que pode? Essa criança, ela já sabe, essa criança da memória, que é você também, ela já sabe que existe um adulto, que é a versão dela do futuro, que se importa com a situação dela. Então, ela não precisa acrescentar dor a sofrimento. Esse dia já foi ruim, esse episódio já foi ruim, mas tem alguém me vendo, tem alguém olhando pra mim, tem alguém resolvendo pra mim. E você vai chamar a criança pra conversar depois. No meu caso, olha, Dália, você viu que apesar desse dia ter sido muito ruim, eu tô aqui pra te garantir que eu sou você do futuro e que tá tudo bem. Hoje a gente tem 30 anos, a gente não é mais uma criança, deu tudo certo, apesar de você ter ficado com muito medo, ter sentido muita agonia no peito, deu tudo certo. E eu tenho algumas ideias pra fazer você sair daí, pra você é, se salvar nessa situação. Pra você perceber que você também não precisa de todas as pessoas do universo como você tá pensando. E aí eu vou colocar a minha criatividade simbólica nessa cena, falando com a criança. Se você reparar bem, você não tá no meio do oceano, você tá dentro de uma piscina, onde você acabou de escorregar pelo escorregador, você tem boias nos seus braços, então você não vai se afogar. Caso você não esteja gostando, é só você pedir pra sair. Olha o tanto de adulto que tem aí. E aí você faz essa criança confiar em você primeiro e depois enxergar tudo que você falou. Depois você pergunta pra ela se ela ainda sente medo, se ela ainda tem essa agonia no peito. Se não tiver, chuchu, beleza, você já resolveu. Isso é terapia simbólica do inconsciente, é que você usa um pouco de cada coisa, que são várias ferramentas juntas, e você resolve porque aquele sentimento, ele simplesmente desaparece. Isso é instantâneo. Ah, Dalila, como é que eu vou saber se resolveu? Quando você for lá gravar seu vídeo, você não vai ficar mais com esse negócio estranho. Aí você só não vai gravar se você não quiser mesmo, né? Ou se aparecer outro tipo de coisa. Mas geralmente, quando você resolve algo, que você constrói uma nova vida, uma nova história, uma nova situação para aquilo, geralmente isso se dissolve. Já tô até preparada para vir a enxurrada de comentários aqui embaixo, tá? Mas não tem problema. E é isso, o nosso vídeo foi tentando esclarecer para você que às vezes o carregar o peso de outras pessoas não é sobre você estar inserido na história das pessoas ou as pessoas diretamente entregarem algo para você, mas sim de como você interpretou a sua própria história enquanto vivia com as pessoas. E aí só você pode voltar lá e dar uma nova interpretação para essa história. Por quê? Porque só você é responsável pela história que você tem desde sempre e para sempre. Porque vai de você aumentar o teu nível de consciência para que você entenda X como X ou X como dor, falta de carinho, de amor, de tudo. Entendeu? E o nosso vídeo acabou por aqui. Não sei como é que vai ser a repercussão dele, mas eu vou continuar gravando essa série. Eu vou trazer os protocolos para vocês. O próximo vídeo vai ser protocolo para soltar o peso emocional, que vai ser correspondente a isso aqui, que vai ser um protocolo de radiestesia. Para quem sabe, né, aplicar radiestesia radiônica, vai poder aplicar. E deixa eu ver mais alguma coisa. Não esquece de se inscrever aqui no meu canal, dar essa força aí pra gente, que a gente vai trazer muitos temas muito bons aqui e vamos conseguir avançar juntos. Isso eu tô fazendo para que você que não tem condição de pagar uma terapia, que não tem condição de pagar um acompanhamento, possa aplicar os ensinamentos em você mesmo e consiga avançar, porque por muito tempo eu fui essa pessoa que ficava procurando tudo enquanto que era gratuito para ver se eu saía do lugar. E eu não achava muita coisa. E tudo que eu achava parece que não batia na ferida, sabe? Que eu precisava curar no momento.
Então eu vou escolher feridas específicas para colocar aqui para facilitar a vida de vocês, beleza? Coloquem temas, comentem. E é isso, um beijo no coração. Já se inscreve aqui, deixa o like no vídeo e até a próxima.